Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Francisco aqui mais uma vez, do canal no YouTube, Examinando as Escrituras, e da página também no Face, que traz sobre esse mesmo nome, Examinando as Escrituras. Quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Não serei bem breve aqui nas minhas palavras, não tomarei o tempo dos irmãos não. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 9, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? O texto fala aqui a respeito do profeta Elias, um homem que traz sobre si as marcas de um verdadeiro profeta, um homem de Deus, levantado por Deus para pregar uma mensagem dura, uma mensagem de conserto ali para o reino do norte, Israel, né? Deus levanta ele numa época bem difícil, onde na qual o culto a Deus já estava sendo banido, já não estava quase mais existindo. E o culto a Baal estava sendo oficializado pelo rei da época, rei Acabe, né? Elias o Tisbita, né? A cidade que ele nasceu era Tesbi, né? Só que ele morava em Gileade, né? A Bíblia relata poucas coisas a respeito de Elias, a respeito da sua família, da sua origem, dos seus familiares, né? Mas porém foi um grande homem de Deus. E uma certa vez esse homem profetizou no reino de Israel, fez uma oração que durante 3 anos e meio não ia chover. Então Deus honrou com a sua palavra, com a sua oração, e por cerca de 3 anos e meio ficou sem chover e sem cair o orvalho. O orvalho é aquele sereno que cai durante a madrugada, né? Às vezes nós vamos sair da nossa casa cedo para o nosso trabalho, aí nós se deparamos com a grama, os vidros do carro, tudo molhadinho. Não choveu, mas é o orvalho que cai na madrugada, que serve também para regar a terra. Porque nós sabemos que a chuva ela vem para regar a terra, para fazer as plantações nascer. E o orvalho também tem a mesma função. Aí às vezes, em algumas épocas, quando não tem a chuva, mas está caindo o orvalho, as plantações nascem. Mas nesse tempo, não houve nem chuva, nem houve nem orvalho. Então, nós sabemos que se não tem chuva, não tem orvalho, dependendo de quanto tempo vai durar, sem a chuva e sem orvalho, é natural que acarreta ali numa crise econômica, numa crise financeira, né, no país, no estado, aonde isso ocorrer. E no reino de Israel não foi diferente. 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Né? Então, como eu falei, era natural que se viesse uma crise econômica, né? Porque a terra não estava dando fruto, né? As plantações não estavam nascendo. Então é natural que os ribeiros se secam, os riachos se secam, os rios se secam, né? E não tem alimento para as pessoas se manterem. E nós vamos ver que Deus ele honrou Elias. Em meio a essa crise em Israel, Deus honrou Elias. Quando o profeta Elias faz essa oração, Deus já tinha falado para ele: desce para o ribeiro de Querite, e lá tu vai beber, né, da água do ribeiro, e ali eu tenho ordenado os corvos que te sustentem. Então o socorro de Deus chegou ali na vida de Elias. Elias não ia sofrer necessidade, né? Porque Deus era o socorro de Elias. E nós vamos ver que o ribeiro se seca, né? O texto diz que o ribeiro se secou. Mas quando o ribeiro se secou, Deus abre outra porta para ele. Diz: desce até Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Ou seja, uma porta se fechou, mas Deus abriu a outra. Né? Então, depois de um certo tempo, o ribeiro se seca, porque não teve chuva.
não teve orvalho, não teve nada. Mas Deus socorreu Elias em meio àquela crise que estava acontecendo em Israel. E nós vamos ver também que, se nós lermos mais embaixo, nós vamos ver que chegou um certo tempo que a situação se agravou tanto no reino de Israel que Acabe teve que mandar os seus criados sair à procura de erva, ou seja, de alimento para os seus animais e de água para dar para os seus animais beber, para que eles não viessem desfalecer. Então chegou esse tempo. Mas enquanto o povo de Israel estava na crise, estava passando necessidade, dificuldade, escassez de alimento, escassez de água, o profeta de Deus estava sendo mantido. O profeta de Deus, Deus tinha aberto a porta de socorro para ele. Em tempos de crise, Deus tem sempre sustentado o seu povo. Se nós for lermos a Bíblia, nós vamos ver que Deus tem sempre honrado a fé do seu povo. Nós estamos passando por essa crise aí, nós não podemos ser hipócritas, claro, nós estamos vendo essa crise mundial que está tendo, e nós estamos vendo os efeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, vamos ser gratos a Deus, sabe por quê? Porque o socorro de Deus tem chegado na nossa vida. Enquanto infelizmente, isso parte o coração da gente. Muitas pessoas infelizmente estão passando necessidade. Muitas pessoas estão com suas contas atrasadas, estão tendo escassez de alimento, infelizmente. Isso parte o coração da gente, isso parte o coração da gente nós falarmos isso. Mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado no nosso serviço. Deus tem honrado o mantimento na nossa casa. Deus tem abençoado para mesmo com toda dificuldade nós pagarmos as nossas contas. Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mas Elias vivia uma vida de entrega. Elias vivia uma vida de submissão a Deus. Então é necessário também que nós vivamos uma vida de submissão a Deus. No Salmos 37 diz assim, eu acho lindo esse salmo, diz assim, no Salmos 37, no verso 5 diz assim, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Ou seja, entrega teu caminho ao Senhor. Se eu pegar essa Bíblia aqui, entregar para você, ela é sua, você pode fazer dela o que você quiser, eu não tenho mais controle sobre ela. Então, do mesmo jeito, a nossa vida com Deus, quando nós entregamos o nosso caminho, o nosso caminho a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, Ele pode fazer da nossa vida o que Ele bem quiser, nós não temos direito de palpitar. Então era assim que Elias vivia. Então eu e você, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, nós temos que deixar de palpitar, entregar e palpitar. Deixa que Deus faz o que Ele bem quiser com a nossa vida. Aí no mesmo Salmo, número 37, verso 25, o salmista diz assim, porque fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, isso é promessa de Deus, o salmista está falando aqui. Deus é fiel, irmãos. Eu sei que às vezes, no meio dessa crise, nós se preocupamos, muitas pessoas perdendo o emprego, e às vezes nós tememos que o desemprego bate na nossa porta. Mas nós temos um Deus. O medo é um sentimento natural do homem. Até um certo ponto. Agora, quando ele já é excessivo, já não é mais um sentimento natural. Já é um sentimento maligno. Nós temos medo que bata na nossa porta. Não é verdade? Mas tenha fé em Deus. Deus tem te honrado a tua casa, honrado o teu lar. E no mesmo Salmo 37, verso 16, o salmista diz assim, muito mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Ou seja, irmão Francisco, mas antes da pandemia eu ganhava um salário bem mesmo, eu ganhava muito bem. Agora entrou a pandemia, eu saí e estou ganhando no que ganha menos, estou trabalhando no que ganha menos. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse pouco que você está ganhando é o suficiente para manter a sua família. A palavra de Deus diz assim, como eu falei aqui, muito mais vale o pouco do justo que a abundância do ímpio. O ímpio tem muito, mas não é feliz, não serve a Deus. Eu e você servimos a Deus. Esse pouco que nós temos é o suficiente para nós vivermos. Às vezes nós queremos algo a mais,
né? Queremos prosperar mais, mas o que Deus tem colocado nas nossas mãos é o suficiente para nós. Mas nós podemos querer mais, né? Nós estamos aqui, nós somos matéria, nós temos o direito de sonhar, de querer alcançar novas metas, novos objetivos. Mas com esse mesmo pouco aí, Deus tem te feito prosperar. Você tem pagado sua casa, tem pagado seu aluguel, quem vive de aluguel, você tem pagado suas contas, você tem mantimento na sua casa. Talvez você não tenha aquela regalia de antes, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus tem te honrado. E você sabe disso, então nós devemos ser gratos a Deus, né? Deus, nos tempos de crise, Deus sempre tem sustentado o seu povo. Lembra lá aquele povo, os israelitas, 40 anos no deserto, lá em Deuteronômio 29, lá, a Bíblia fala lá, né? Acho que no versículo 5, se não me falha a memória, né? Que as roupas deles não se envelheciam, o sapato deles não se envelhecia. Enquanto eles cresciam, a roupa crescia com eles. Enquanto o pé deles crescia, o sapato crescia no pé deles. Então isso ali é a provisão de Deus, o socorro de Deus chegando para eles. Então o socorro de Deus tem chegado na minha e na tua vida. Então nós devemos ser gratos a Deus. Agradecer a Deus pelas nossas contas pagas, pelo alimento na nossa mesa. As visitas chegam na casa da gente, nós temos ali o que oferecer para elas, né? Talvez nós não temos aquela regalia de antes, mas Deus tem feito nós ter o necessário para nós nos mantermos, né? Aí se nós formos ver, lá em Mateus 17, 27, cobraram o imposto lá de Jesus. Jesus disse, vai lá Pedro, joga lá o anzol lá no rio, o primeiro peixe que pegar lá, tu abre ele, vai ter um starter lá, pega e paga por mim e por ti. Cobraram um tributo, cobraram a conta de Jesus, o imposto das 2 dracmas, né? Que era o imposto que era recolhido anual para o templo, para o sustento do templo. Ou seja, Jesus pagou por ele, ainda pagou por Pedro ainda. Fica tranquilo. Talvez você tenha visto ali o estalão de energia, a internet, os boletos atrasarem ali, mas fica tranquilo, o socorro de Deus vai chegar na tua vida. Deixa Deus tomar de conta da tua vida, busque, ore, peça a Deus, o socorro de Deus vai chegar na tua vida. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não deixa o seu servo mendigar o pão, não. Fique tranquila. Assim como o socorro de Deus chegou para outras pessoas, vai chegar para você também, vai bater na tua porta, o milagre vai acontecer, as tuas contas serão pagas. Você será próspera. Deus não vai deixar faltar o necessário na tua casa, não. Fica tranquilo. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 6 que Jesus dividiu 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, ainda sobejaram. O alimento sempre estará na tua mesa. Talvez você está vendo o último pacote de arroz sendo aberto. Talvez você gastou os últimos R$100 da mistura. Nós estamos na crise. Estamos falando de crise. Gastou os últimos R$100 da mistura. Talvez você está desempregado. Mas fique tranquilo. Antes desse pacote de arroz acabar, antes desses R$100 acabar, que você comprou de mistura, o milagre vai chegar na tua vida. O socorro de Deus vai chegar na tua vida. Deus não desampara os seus. Ainda que quando nós somos fiel, Ele é fiel. Quando a gente é infiel, Ele continua sendo fiel. Tome posse desta palavra, coloca ela em prática, entregou a sua vida ao Senhor, descansa nele. A Bíblia diz, lançai sobre Ele o vosso cuidado. Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim e de tu. Tome posse desta palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo aí, curta a nossa página no Facebook, Examinando as Escrituras, se inscreve no canal aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus.